Ok, vamos iniciar mais um vídeo. A proposta deste vídeo é sobre a explanação prática de 10 nós muito usuais para tracação, nós e voltas, para tracação de embarcação. Tá? Como nós vimos em vídeos anteriores, os cabos eles são selecionados e classificados de acordo com o material que são confeccionados. Nós temos o cabo de fibra, tá, sintética, temos cabo de fibra vegetal, que é usado muito para artesanato, e o cabo de aço, que precisa de oficinas para fazer alças, etc. E nós não podemos normalmente fazer alças em cabo com meia volta, larguio, num cabo de aço, tá? Normalmente são alças fixas, a mão de amigo, que o cabo é costurado e feito em oficinas. Bom, nós temos dois cabos aqui, tá? São cabos de fibra sintética, tá? São mais fáceis de manuseio, são mais coloridos, mais bonitos e assim como também são mais resistentes a intempéries do meio ambiente, chuva, sol e tudo mais. Nós vamos iniciar com o primeiro nó, que é a meia volta. A meia volta é um nó dado, tá? Na extremidade do cabo, no chicote do cabo, que tem como finalidade marcar um cabo ou evitar que esse venha desgornir quando passado em uma roldana, tá? Ele trava. Uma outra variação deste nó é o volta de fiador, ou nó 8. É uma volta que se dá normalmente mais acentuada no chicote do cabo, que tem com a mesma finalidade, tá? O nó 8, ele é feito para marcar também um cabo, tá? Se você quiser tirar uma medida, fazer um prumo de mão improvisado, você faz esse volta de fiador, ou nó 8, tá? Também ele é muito útil e muito eficaz para evitar que a extremidade de um cabo venha sair de uma roldana, tá? Ali na talha da escota de um veleiro e tudo mais. Esse é o nó 8. E esse aqui, a despeito do outro, que quando trava você tem que usar o canivete para desfazer ele, esse aqui ele desfaz facilmente, tá? Nós temos o nó de escota. O que é o nó de escota? Nós vimos que uma escota é aquele cabo que movimenta as retrancas dos veleiros, tá? Normalmente o nó de escota, né, tem três variações, tá? É um nó relativamente simples que serve para atar rede e é de extrema serventia a bordo. O nó de escota, ele normalmente é passado desta forma, tá? É um nó de escota singelo, é passado desta forma, tá? Quando você dá pressão no cabo, ele morde a extremidade, o chicote do cabo, evitando que ele venha se desgornir. Desse nó de escota tem mais duas variações, que é o nó de escota dobrado, que inicia-se dessa mesma forma, tá? A alça de um cabo com o chicote do outro. Tu passas, tá? Aí, em vez de dar só uma volta, o nó de escota dobrado, você dá uma e dá duas voltas, tá? Este é o nó de escota dobrado. Ele oferece mais segurança, principalmente nos cabos de fibra de nylon, que são cabos um pouco mais lisos, ele não corre, tá? Esse é o nó de escota dobrado. Nós temos uma outra variação, esse é de escape rápido, tá? Se você quiser sair, tirar rapidamente o nó, tá? Você pode fazer. O nó de escota em rosa, você inicia como se fosse demais. Em vez de colocar a extremidade do cabo, você coloca a alça, tá? Fazendo tipo um laço. Esse é o nó de escota em rosa. Simples de desfazer. Você puxa, ele simplesmente desfaz muito rapidamente, tá? O lar de guia, gente. O lar de guia é um nó muito utilizado a bordo, é considerado o rei dos nós, tá? É muito utilizado a bordo para tracação, para você fazer uma alça, tá?
você dá meia volta na parte do cabo, aí você pega a extremidade livre do cabo, que a gente chama de chicote, passa por baixo da outra e volta para o mesmo local onde foi passado. Aí nós temos uma alça, tá? Que podemos facilmente lançar num cabeço, tá? E atracar a tua embarcação. Tem uma outra variação, tá? Você pode simplesmente fazer. Outra variação do lar de guia é você simplesmente pega uma parte, ó, faz essa alça, mete a extremidade do cabo, ok? E depois só puxar e ele arma, fazendo, tá? E ele segura normalmente no cabeço, no olhal, ou mesmo numa árvore na beira do rio, para você atracar a tua embarcação, tá? O volta de fiel é um nó que você dá sobre 2 meia voltas, tá? Desta forma. O volta de fiel, ele é interessante que ele pode segurar numa extremidade lisa de um balaústre, evitando que ele venha correr, tá? Isso é o volta de fiel. Sabemos que os fiéis são aqueles cabos existentes a bordo com aquele fim específico, tá? São 2 alças sobrepostas, tá? Esse é o volta de fiel, certo? Catal de reboque. Há necessidade de você encurtar um cabo de reboque ou mesmo fortalecer uma parte que está puída. Você dá normalmente 2 meia voltas aqui, tá? Dando um cote, enlaçando a volta. Esse cote é dessa forma, tá? Ó, esse é o catal. Você dá uma meia volta por sobre a outra e passa. Aqui nós temos um catal de reboque, tá? Esse catal serve para encurtar um cabo ou fortalecer uma parte que tiver puído, coçado, ok? Próximo é o nó de moringa, serve para fazer uma alça permanente num cabo, tá? Você normalmente faz 2 alças, uma do lado da outra, colocando uma por sobre a outra, tá? Aí você entrelaça as mãos por aqui, puxando este cabo. Aí você faz aqui um nó de moringa. Fica uma alça aqui permanente e essa parte aqui, normalmente você coloca uma ferramenta, alguma coisa, e dependura ali no mastro e tudo mais. Este é o nó de moringa. É muito bonito o nó, pode ser feito de forma artesanal, tá? Muito simples de executar. Simples, você pega faz 2 alças, aqui nós temos 2 alças, certo? Coloca uma sobre a outra, aí coloca a mão aqui por baixo dessa, por cima e por baixo dessa outra. Aí pega essa parte aqui e puxa. Aí você faz o nó de moringa, ok? Uma alça permanente. Seguidamente nós temos o balso americano. O balso americano ele começa com o mesmo princípio do nó de moringa. Só que a alça do cabo, em vez de ser por cima, é por baixo. Aí você sobrepõe um sobre o outro, pega essas extremidades, traz até aqui, ficam 4 alças, 2 maiores e 2 menores. A alça maior passa por dentro da menor. A alça maior passa por dentro da menor. Aí nós temos aqui 2 alças, tá? Feito em um cabo grande, serve para fazer 2 alças que não corram. Essas 2 alças, ela pode colocar as pernas aqui e amarrar isso aqui na cintura e simplesmente ser resgatado. É um nó muito utilizado para resgate, tá? É um nó utilizado para resgate. Normalmente esse nó você começa com uma alça, tá? Fazendo 2, uma do lado da outra,
ok? Coloque o nó, uma alça sobre a outra, puxe até essa extremidade, nós temos duas alças grandes e duas pequenas. As grandes normalmente vão entrelaçar por dentro das menores. E nós temos aqui o balso americano. Faz duas alças, tá? Que não corram, elas não podem correr, tá? Para esganar, normalmente, estrangular algo que estiver aqui dentro, tanto um objeto como a perna de uma pessoa, ok? Bom, o balso de Calafate é uma variação do lar de guia. Só que o lar de guia, você faz uma alça e dá apenas uma volta aqui, certo? O balso de Calafate, você dá uma, duas voltas. Aí você faz a finalização como fosse um lar de guia. O balso de Calafate tem como finalidade fazer dupla alça, só que essas alças elas podem correr, ser reguladas de acordo com a necessidade, tá? Esse é o balso de Calafate. E por fim, nós temos a encapeladura singela. O que vem ser encapeladura singela? Encapeladura singela é o famoso nó de algema. Você dobra desta forma, entrelaçando entre... Aí faz duas alças que corram, tá? Por que nó de algema? Normalmente, antigamente, os marinheiros, quando estavam indisciplinados a bordo, eram obrigados a ser imobilizados, eles usavam isso, colocavam as mãozinhas do indivíduo brabo aqui, aí só puxava e algemava, tá? Hoje não há necessidade disso, mas esse nó, além de ornamental, tá? Para você fazer um quadro de nós e tudo mais, ele é muito utilizado para prender dois objetos a bordo, peiar carga no porão e tudo mais, tá? Tem uma variação deste nó, também ornamental, não há necessidade